Vitória de virada fora de casa diante do Grêmio, jogando em Porto Alegre, que põe o Furacão novamente na briga pelo topo da tabela. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT. Muito boa tarde aos amigos, boa tarde ao ouvinte também que nos acompanha aí, tanto pelo YouTube quanto pelo rádio. Pois é, o Atlético volta à briga, soma agora 44 pontos, empata com Grêmio, Palmeiras e Flamengo na classificação do Campeonato Brasileiro. Os três times ali, o Grêmio é o terceiro colocado, o Palmeiras é o quarto, o Atlético é o quinto colocado e agora o Flamengo é o sexto na classificação. Claro, Palmeiras e Flamengo ainda jogam nessa rodada. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro dentro de casa e o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro lá em Minas Gerais. E essa vitória do Atlético de ontem é a primeira de virada, como coloquei nos nossos destaques. Primeira de virada da era Wesley Carvalho pelo Atlético. Ainda não tinha vencido nenhuma partida em que virou o placar. E o Paulo Turra, né, o técnico anterior do Furacão, tinha 8. Chegou a liderar no país inteiro esse quesito, né, de vitórias de virada. E aí o Wesley Carvalho não tinha nenhuma. Ontem somou a primeira com gols de Bruno Zapelli e do Kaique Rocha no finalzinho do jogo. Vitória emocionante aí do Atlético, com um gol muito no finalzinho, e um Furacão que inicia de uma maneira muito diferente, né? Você tem o Canóbio e o Coelho invertidos. O Canóbio foi fazer a ala esquerda e o Coelho foi fazer a ala direita e funcionou. O Coelho fez uma grande partida, isso segundo o técnico Wesley Carvalho, que falou e justificou essa inversão, justificou porque ele proibiu o Tomás Coelho de cortar pro meio e bater pro gol, e até por isso ele inverteu, tirou o Coelho do lado esquerdo para colocar no lado direito. E aí a gente vai ouvir daqui a pouquinho o Wesley Carvalho, ele vai falar sobre essa proibição do Tomás Coelho, mas que teve bons números na defesa, teve 5 desarmes, foi o jogador que mais desarmou no time do Atlético. Então o Tomás Coelho bem nessa nova função, bem elogiado pelo técnico Wesley Carvalho na coletiva de imprensa depois da partida. Furacão que começa bem o jogo, começa com a bola na trave, já o passe do Coelho pro Bruno Zapelli dentro da grande área. O Zapelli cabeceia, a bola vai na trave esquerda do Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, e aí o Grêmio faz 1-0 numa jogada que é uma bobeada do Atlético, né? O Fernandinho perde uma bola no meio campo, o Grêmio contra-ataca rápido e o Bessosi acaba chutando pro gol, bate rasteira, a bola o Bento não conseguiu chegar nela, então o Atlético sai atrás, mas mesmo assim continua em cima do Grêmio. O Bruno Zapelli com um grande jogo, e aí na minha opinião um dos melhores jogos que ele fez desde que chegou ao Atlético. Faz mais um gol, são 2 gols desde que chegou ao Furacão. Ele tinha 4 antes de assinar com o Atlético. Em 2 anos de carreira, em 10 jogos pelo Atlético, ele já tem 2 gols, então é um jogador que tem se tornado mais finalizador. E o Wesley Carvalho comentou lá quando o Bruno Zapelli começou a ser utilizado, que ele se tornaria um jogador mais finalizador, eles trabalhariam juntos nisso, e o Zapelli já tem 2 gols pelo Atlético, então pode ser que se torne mais finalizador também ao longo dessa temporada. O Furacão então continua em cima do Grêmio, e aí no segundo tempo o Renato Gaúcho faz boas mudanças, coloca o Ferreirinha no jogo, que traz uma fumaça ali pro lado do Coelho, até por isso o Coelho teve 5 desarmes, né? Foi o jogador com mais desarmes no Atlético, porque ele teve muito esse embate com o Ferreirinha. E aí com a pressão do Grêmio, o Wesley Carvalho decide tirar o Bruno Zapelli de campo e colocar o Kaique Rocha. Essa mudança foi muito criticada pelos torcedores nas redes sociais, e realmente no momento pareceu que o Wesley Carvalho estava recuando o time que poderia sair com a vitória. O jogo era 1-1, confronto direto, então a entrada do Kaique Rocha na do Bruno Zapelli não agradou a torcida do Atlético, mas deu certo no final, né? Aos 49 minutos o Kaique Rocha sobe sozinho, primeira assistência do Lucas Esquivel com a camisa do Atlético depois de batida de falta. Inclusive um lance antes ele tem uma falta bem parecida por ali e bate na barreira. O Wesley Carvalho fica louco, fica muito bravo com o Lucas Esquivel naquele lance. No lance seguinte, o Esquivel coloca na cabeça do Kaique Rocha, que coloca nas redes do Grêmio, sai pra comemorar, fez uma comemoração provocativa à torcida do Grêmio, e mesmo assim o Atlético criativa, exatamente. Ele que jogou no Internacional, né? Então tem essa rivalidade ainda com o Grêmio. E aí esse gol então do Kaique Rocha foi o primeiro dele como profissional, o primeiro dele com a camisa do Atlético, logicamente, e é um jogador que tem só 22 anos, embora não pareça, né? Muito grande, tem barba e tal, não parece que ele é tão jovem, mas ele tem 22 anos, e foi apenas o segundo gol marcado pelo Atlético nas bolas paradas no Campeonato Brasileiro. Então o Furacão não é um time que lidera nesses aspectos, é um time, na verdade, no Campeonato Brasileiro que ocupava a última colocação em gols saídos de bola parada no campeonato, e direto de bola parada, né? O único que o Atlético tinha antes desse do Kaique Rocha era no Atletiba. O Vitor Bueno bateu lateral, a bola sobrou pro William Bigode fazer o gol. Esse foi o único gol de bola parada antes do Kaique Rocha. Tiveram outros, o Kaká fez 2, né? Uma cobrança de escanteio curto contra o Flamengo, a bola sobra pra ele fazer o gol, e contra o Fluminense também
também uma bola sobrada e ele faz gol, mas esses gols não entram na estatística porque não foi diretamente de uma bola parada. Em gols que saíram de passes diretos de uma bola parada, apenas William Bigode no Atletiba e o Kaique Rocha ontem contra o Grêmio. Então o Atlético, que entra de volta no G6, vai bem depois das datas FIFA, né? Foi bem contra o Flamengo lá em Cariacica, venceu por 3-0 e foi bem contra o São Paulo, mesmo que tenha perdido o jogo no Morumbi. Foi bem de novo depois de um retorno de uma data FIFA. E aí o Atlético entra de volta na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro e tem bom retrospecto contra times do G6, 58% de aproveitamento contra os times que ocupam o G6 nesse momento. Venceu 4, empatou 2 vezes e perdeu outras 2 vezes. Então o Furacão, que tem bom retrospecto, enfrenta o Botafogo na próxima rodada, e o Kaique Rocha ontem falou que busca o título do Campeonato Brasileiro. Se dá, vou deixar pra vocês comentarem. Tá parecendo o Daverson pedindo vaga na seleção. O pessoal gosta de causar, né? Mas uma coisa é certa, voltou pra briga, né, Jana? Não, voltou pra briga e assim... A briga do G4. Sim, como tá tudo super embolado ali, né? E o Atlético encostou no G4 e considerando que tem Fluminense e Fortaleza que estão brigando por títulos continentais, aquilo ali pode virar algo, né, um pouco mais solidário, digamos assim, e a vaga na Libertadores vai se tornar algo conquistado naturalmente se o Atlético se mantiver, né, com uma postura que consegue fazer uma boa leitura de jogo. Agora, você venceu o Grêmio em Porto Alegre, em plena arena do Grêmio, de virada, um time que só tinha tropeçado pro Botafogo jogando em casa, né? Só tinha perdido pro Botafogo. É um resultado que também volta a dar aquela moral pro Atlético, né? Atlético que vinha de 2 resultados ruins, vinha sendo questionado. Até durante a partida, o Wesley também sendo questionado pelas alterações que faz, porque o torcedor não tem muita firmeza no trabalho dele. Mas o placar, obviamente, que é o que importa no final, né? Os 3 pontos, resultado importantíssimo. Claro, vamos ponderar que o Grêmio tinha vários desfalques, e eu acho que esses desfalques no meio-campo, né? Eles fizeram a diferença também para deixar o jogo mais aberto, mais movimentado, facilitando o Atlético ficar mais com a bola e conseguir criar jogadas, ter bastante liberdade para poder fazer o seu jogo. E o Wesley também acertou ali na maneira como ele montou o time, né? Então o Atlético conseguia, no primeiro tempo principalmente, né, avançar bastante pelas pontas ali com o Canóbio e com o Coelho, mesmo os dois invertidos, mas o Canóbio tendo aquela liberdade, né, de fazer a movimentação diagonal, e o Coelho também, né, se reinventando ali, jogando pela direita, como talvez ele tenha treinado durante a semana, por conta... Treinou durante a semana, ele sim. Treinou na direita porque não sabia se o Canóbio ia voltar ou não, né, mas o Canóbio, né, ia voltar mesmo que fosse correndo, né, e aí deu certo também, porque ele fazia essa recomposição defensiva, conseguia voltar para marcar, conseguia ajudar o Atlético ter né, essa segurança, né, no desarme ali, de fazer esse trabalho defensivo, mas também é um jogador que traz também uma força ofensiva pelas laterais. Então o Atlético conseguiu avançar, foi chegando, foi, né, tentando até ser efetivo ali e conseguir a virada. Embora a virada tenha sido numa jogada de bola parada, né? E não tanto por situações criadas durante o jogo. O Grêmio também perdeu oportunidades, né? Com o Soares, com o Ferreirinha no segundo tempo. Então acho que foi um pouco de tudo, assim. O Grêmio não estar no 100% dele em relação a ter, né, os melhores jogadores para fazer um jogo ofensivo, combativo também como esse, que era necessário porque o Atlético ia pra cima do Grêmio precisando do resultado, e também, né, por o Grêmio não ter aproveitado as chances que teve. O Atlético foi lá, conseguiu ter tranquilidade e virar a partida. Acho que o destaque, na minha visão, claro, acho que todos os jogadores ali atuando muito bem, né? Defensivamente o Atlético não tanto assim, né? Kaká teve algumas falhas, mas o Zapelli principalmente, né? Porque eu acho que o Wesley no começo falava muito dele em relação a ser aquele jogador que participa mais das jogadas com o passe, não finaliza tanto, e você vê como ele está evoluindo nesse quesito, né? Foi um jogador que foi ali, fez o gol, teve tranquilidade para dominar no lance, para tirar o goleiro da jogada, e hoje ele é um jogador super importante nesse meio campo do Atlético.
Então o Atlético vai se ajustando, acho que principalmente ofensivamente, para tentar manter, né, essa sequência e conseguir fazer jogos mais competitivos sem correr tantos riscos. E é importante que o Atlético devolveu o resultado, né? É verdade. Tinha perdido em casa. É. E eu citei isso ontem, né? Que não podia perder para um concorrente direto os 2 jogos. Né? Então já tinha perdido em casa, né? Inclusive num jogo atípico até, né? O Grêmio veio com um time totalmente reserva. Foi um jogo todo estranho. E o Grêmio ganhou o jogo. Né? E daí, no jogo de ontem, o Atlético devolve, o Atlético volta a subir na tabela. E é engraçado que depois da data FIFA, como a gente já falou, né? O Atlético voltou muito bem, né? Muito diferente de Coritiba, por exemplo, que depois da data FIFA volta pior, parece. Só toma bucha. Depois das pausas, né? Depois das pausas. Já vi. E o Atlético com o Wesley tá conseguindo aproveitar bem esses tempos pra trabalhar. E o Atlético sobe na tabela, né? Embola tudo. O Grêmio tem 44, o Palmeiras, que ainda joga, tem 44. E o Flamengo também joga, tem 44. Então, tá tudo muito embolado ainda, né? O Atlético pode perder posição pra 2 times ainda, né? E acho até que essa Na vitória... verdade, só pra um, né? Só pro Flamengo, porque é difícil o Fluminense conseguir passar em saldo de gol. Acho que até essa vitória diante do Grêmio ontem, fora de casa e de virada, acaba, querendo ou não, compensando o empate que teve em casa diante do Bragantino. Os pontos que perdeu em casa para um concorrente direto, Bragantino. Não seria um absurdo ele perder pro Grêmio ontem, né? Sim, mas foi algo meio indigesto ter perdido esses pontos pro Bragantino na Meio que arena. Então ele dá uma recuperada. Foi exatamente igual a Compensar, vitória né? contra o Flamengo, né? Sim. Tinha perdido pontos em casa que não podia perder, vai lá e vence o Flamengo fora 3-0. Beleza? Recuperou. E é importante isso, porque o Flamengo também é concorrente direto. Então a vitória de ontem se torna fundamental para essa continuidade do trabalho. E agora você... Claro que não tô dizendo que o Atlético pode simplesmente entrar tranquilo e perder para o Botafogo, né? Mas se perder para o Botafogo, vai ser normal. Não vai ser nada de anormal, né? E a vitória contra o Grêmio te ajuda a criar essa gordura, entre aspas, numa sequência de 2 jogos dificílimos fora de casa. Exatamente. E pra destacar um ponto final, o Atlético nunca tinha, na era dos pontos corridos, vencido Inter e Grêmio fora de casa. Nunca esse tinha ano acontecido. venceu. E esse ano venceu o Inter, É. depois de muito tempo, depois de 18 anos de tabu lá no Beira-Rio. E venceu o Grêmio, só tinha vencido o Grêmio fora de casa 3 vezes na história, né?